E hoje, finalmente, nós vamos falar sobre A Audácia dessa Mulher, da Ana Maria Machado. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro, porque eu conheço Ana Maria Machado como uma escritora infanto-juvenil. E para mim foi uma grata surpresa ter encontrado esse livro na lista dos livros obrigatórios da UESB e ter finalmente entrado em contato com essa obra que foi uma delícia de ler. Eu gostei da surpresa conhecer Ana Maria Machado, escritora de livros para adultos, digamos assim. Esse livro foi lançado em 1999, então lá já se vão quase 20 anos do lançamento desse livro, e ele conta a história de Bia. E eu vou dizer que ele conta a história de Bia porque, pra mim, a personagem principal e a personagem mais importante dessa história aqui foi, sim, e acho que continuará sendo, na próxima leitura que eu fizer dele, numa releitura futura, vai continuar sendo a Bia. A gente começa a história meio que às cegas, igualmente aos protagonistas da história, né? Porque eles não sabem muito bem o que é que eles estão fazendo ali. A primeira cena é justamente essa. É um local, uma reunião de trabalho, e aí a gente é apresentada a Bia, que, como eu disse, é a personagem principal dessa história aqui, e ao Virgílio, que seria um outro personagem de muito peso na história também. Então eles começam sem saber o que está acontecendo, e a gente também começa sem saber o que está acontecendo. Eu achei esse um recurso narrativo bem interessante, porque nos coloca Virgílio. A história vai começa com Virgílio e Bia presentes nessa reunião. Eles não sabem muito bem o que está acontecendo, e eu achei um recurso muito interessante esse que a Ana Maria Machado escolheu para escrever, porque a gente começa o livro com a mesma sensação que os personagens têm. A gente também não entende muito bem o que é que está acontecendo. O primeiro capítulo é meio assim. Eles não entendem o que eles estão fazendo ali, e a gente também não entende o que é que está acontecendo, porque não é contado pra gente o que está acontecendo no primeiro capítulo. A história já começa assim, nos colocando na pele das personagens, o que eu achei um recurso incrivelmente bem utilizado em vários momentos desse livro. E Virgílio e Bia não entendem muito bem o que estão fazendo ali, aí a história prossegue e a gente começa a entender. Os dois vão servir como consultores para essa minissérie que eles vão lançar dali a algum tempo, e eles querem consultores capazes de trazer o Rio de Janeiro do século XVIII, não, do século XIX, de volta para a cena, para que eles consigam empregar o máximo de verdade possível naquela série que eles estão produzindo. Virgílio e Bia, a princípio, vão servir como esses consultores, eles não entendem muito bem como, mas ao decorrer da trama a gente entende como. O Virgílio conhece muito do Rio de Janeiro, da história do Rio de Janeiro, e ele dá umas super aulas aqui sobre história do Rio, história do Brasil, e Bia tem esse poder de pesquisa, então ela, através da pesquisa dela, ela iria colaborar para empregar aquelas informações que ela pegava de Virgílio ou que ela tinha desse Rio de Janeiro e utilizar nessa minissérie. Nesse encontro, a história começa a se desenrolar. Então, a gente tem a história que está sendo contada, a gente tem essa história que está sendo escrita com a intervenção de Bia e de Virgílio. Bia queria que essa história fosse mais aprofundada, Virgílio também, mas o Muniz, que é o escritor da história, não está muito interessado nesse aprofundamento. E aí a história prossegue. Bia e Virgílio acabam se envolvendo, né? Acabam tendo um romance. Só que considero essa história uma história de muitas camadas, porque a gente tem essa primeira parte da história em que a gente meio que sente que está entendendo o que está acontecendo. E aí, a cada momento, vai se desvelando mais uma parte que a gente não estava vendo, né? A gente acha que está entendendo o que está acontecendo, de repente tem uma novidade que faz a gente olhar de novo, olhar que não é bem assim, olhar que a gente não está sabendo tanto das coisas que estão acontecendo ali. E esses movimentos são sempre uma forma de trazer uma coisa nova para o enredo. Bia começa a se envolver com Virgílio e eles começam a ter um romance, só que ao mesmo tempo em que eles começam a ter um romance, a gente fica sabendo que na verdade Bia já tem um relacionamento. Ela namora com Fabrício, só que eles têm um relacionamento aberto. Achei super interessante a Ana Maria Machado, né, no final dos anos 90, trazer isso aqui para essa história dela, porque essa questão do poliamor, dos relacionamentos abertos, é uma coisa que pra gente, né, é discutida abertamente agora. Mas lá no início dos anos 2000 isso não era tão frequentemente discutido. E quando Virgílio descobre isso, ele meio que mostra que ele, ao contrário de Fabrício, já que Fabrício permite que Bia tenha essa vida aberta, né, que se relacione com outros homens, ele diz logo, comigo não, mulher minha não, se vai ficar comigo, vai ficar só comigo.
Então, eles engatam nesse relacionamento, apesar de saber da existência de Fabrício, ele continua se relacionando com Bia, e Bia continua se relacionando com ele. Fabrício não vive no país, Fabrício está fazendo um intercâmbio fora, já tem um tempo, e Bia ficou, e o combinado deles é que eles iriam viver a vida deles enquanto estivessem separados um do outro, e depois um dia eles iriam ver como é que aquilo, né, ia acontecer para eles. Esse relacionamento deles iria realmente acontecer a partir do momento que ele voltasse para o Brasil. Virgílio entrega a Bia um antigo diário de uma conhecida dele, e Bia começa a se interessar por aquele diário. Era um livro de receitas, na verdade, e dentro desse livro de receitas tinha inserções que essa pessoa fazia ali, contando um pouco da história dela, que vai desde uma menina muito pequena, 9 anos, uma criança, até a sua idade mais avançada, né, até a sua idade adulta. Bia começa a ler essa história, começa a se envolver com aquela história, e as coisas acontecem para que ela e Virgílio não consigam concretizar aquele relacionamento, porque a figura de Fabrício é muito forte na vida dela, e porque ela é uma mulher completamente livre dessas questões sociais, dessas amarras sociais. Ela é uma mulher audaciosa, né? Talvez ela seja essa mulher aqui, né? Essa mulher audaciosa que não vive de acordo com as convenções sociais, que não pensa de acordo com as convenções sociais. E a história deles acaba se separando, né? E o mais interessante, eu acho, que da história é quando você começa a perceber que, na verdade, a Ana Maria Machado ela está tentando trazer de volta Dom Casmurro para esse livro dela. Porque ao mesmo tempo em que ela está contando a história de Virgílio e de Bia, ela também está contando a história de Capitu e Bentinho. Só que nesse livro aqui a gente não tem a perspectiva de Bentinho, a gente tem a perspectiva de Capitu. Então seria como Capitu enxergou toda aquela história, como Capitu viveu aquele romance intempestuoso com aquela pessoa complicada que era Bentinho, né? E ela traz para cá a versão, ela traz nesse livro aqui a versão de Capitu para toda a história entre Bentinho e Capitu, né? Esse é um livro cheio de referências, então ela faz muitas referências a autores conhecidos, a autores consagrados. Ela fala sobre esses autores e vai dando exemplos de citações que eles fazem. É um livro também muito metalinguístico, ou seja, ela está escrevendo e mostrando pra gente que ela está escrevendo sobre aquilo. Ela faz umas homenagens aqui a Machado de Assis, quando ela coloca a voz dela dentro do romance, quando ela convida, olha, leitor, você que chegou até aqui, aquele jeito de narrar que Machado de Assis apresenta em Dom Casmurro. Você que chegou até aqui, não desista da história, ou então você que está pensando em desistir, não desista. E aí ela vai mostrando pra gente que ela está escrevendo o romance, mas que ao mesmo tempo que ela está escrevendo, ela considera que aqueles personagens têm vontade própria. Bia, para ela, tem vontade própria. Tem momentos aqui em que ela fala que, se ela me obedecesse, né, ou se ela quisesse fazer o que eu quero que ela faça, mas na verdade ela não vai fazer, ela vai fazer o que ela tem vontade, como se os personagens tivessem vida própria, e ela, enquanto autora, estava ali só colocando no papel uma vontade que as personagens têm, né, ou não têm. Quando eu falo dessa intromissão que ela faz, né, dessa coisa meio metalinguística, mostrando que está escrevendo também como Machado fazia, tem um trechinho aqui na página 86 que eu grifei, que eu achei interessante, que diz assim: por isso, como autora, me permito essa intromissão agora. Que é justamente o jeito que Machado de Assis escolhe narrar Dom Casmurro, né? Ele se intromete na história. Ele chega ali e diz, olha, eu sei que eu sou apenas o escritor, mas eu vou me intrometer. Né? Em vários momentos ele faz isso. Para confessar que eu também esperava que nossa personagem fosse ficar em casa, dormir sozinha e passar a manhã contando os minutos que se separavam do momento de ligar para Fabrício. Então, são as intromissõezinhas que ela faz. E esse trecho é interessante observar a personalidade de Bia. Bia não é uma mulher que ia esperar o dia amanhecer para ligar para Fabrício, por mais que ela amasse Fabrício, por mais que no final ela entenda que ela ama Fabrício, né? Que Fabrício é parte fundamental do que ela é, porque o jeito que ela se relaciona com Fabrício é muito do que ela é. Ela não é uma mulher que está programada para viver aquela história única de amor com uma pessoa. E ela deixa claro que existe uma diferença entre fidelidade e lealdade,
que a lealdade é muito mais importante, que é muito mais difícil se encontrar lealdade num relacionamento entre homem e mulher do que fidelidade, e que ela e Fabrício são leais um ao outro, né? Eu acho que é a audácia dessa mulher, porque Bia é uma mulher muito audaciosa nesse sentido. Outro personagem que eu achei aqui super interessante e que eu resolvi falar aqui, porque eu acho que perpassa pelas 3 histórias. Porque a história que está sendo contada, a história que está sendo escrita para virar série, e a história de Bentinho e Capitu, que é o ciúme. O ciúme é um personagem que está ali presente a todo momento, né? Existe o ciúme entre Virgílio, com relação de Virgílio com relação a Bia. Ele tem ciúme dela, ele fica muito enciumado por coisas que ela faz que são naturais, que são simples. Ela sai para jantar com Muniz e não diz a ele. E aí ele vê. Então ele fica muito enciumado. Ele nem sabe o que está acontecendo, mas ele fica enciumado. Que é tal qual o sentimento do personagem que vai ser o personagem central da série. Ele também fica muito enciumado. Ele também sente muito ciúme. A mulher também sente muito ciúme. E existe o ciúme entre Capitu e Bentinho, que é trazido de volta aqui nessa história. E que fica claro que o que arruinou o casamento, o relacionamento de Capitu e Bentinho, nada mais, nada menos, foi o ciúme. Eu acho que a cabeça de Bentinho também não era muito legal, mas vamos colocar na conta do ciúme. E ela traz aqui esse personagem como um elo que liga cada história. É como se essas histórias fossem ligadas por esse personagem que é um sentimento, o ciúme, que ele está muito presente ali naquela história. Ela tem uma melhor amiga que também tem um relacionamento muito conturbado, que também é cheio de ciúme, né? O cara sente muito ciúme dessa amiga. Então o ciúme está presente em cada linha dessa história. Inclusive com relação a Bia e Fabrício, porque apesar de ela ser muito bem resolvida nesse relacionamento aberto, ela não deixa de sentir um pouco de ciúme dessa vida que ele tem lá fora, né? Dessa vida que ele está vivendo lá fora, que não tem nada a ver com ela, né? Que é completamente apartada dela. Ela não deixa de ter ciúme. Então, no final do livro, quando ela volta lá para o lugar que era só dela e de Fabrício, quando ela faz todas aquelas reflexões sobre por que ela se relaciona com ele, por que ela vive, né? Porque ela tem essa história de amor com ele, porque essa liberdade que o relacionamento traz para os dois, ela se reconecta com o que ela é, né? Essa mulher audaciosa que tem a coragem de viver fora dos padrões que a sociedade espera para ela. Ela tem essa coragem de viver fora desses padrões. E ao se reconectar com ela, ela entende que o relacionamento dela de Fabrício não está no mesmo nível do relacionamento dela com Virgílio, né? Então, spoilerzinho, pode pular uns 10 segundos. Mas quando ela decide não ficar, né, não permanecer no relacionamento com Virgílio, e sim continuar a história dela com Fabrício, apesar da distância, né, apesar da inconstância desse relacionamento, quando ela resolve que é Fabrício que ela quer manter, né, que Virgílio não vai ser mais uma prioridade na vida dela, que talvez ela nem queira mais encontrar com Virgílio, ela se reconecta com esse sentimento, né, com esse sentimento de liberdade, uma mulher livre, que não se apega às convenções sociais, que não liga para o que os outros vão falar ou pensar dela, e que está vivendo a vida do jeito que acredita que é o jeito certo para ela, né? O jeito que faz bem para ela. Que é basicamente isso que essa história quer trazer. Como é leitura obrigatória da UESB, se você chegou até aqui, você vai fazer o vestibular da UESB e quiser comentar, comenta aí, a gente vai conversando nos comentários, né? Tirando qualquer dúvida, qualquer impressão de leitura que você teve, que você quer trocar comigo, fica à vontade para fazer isso nos comentários e aí a gente segue com esse livro aí nos comentários para ir maturando ainda mais essa história. Não prometo que vão ter mais outros vídeos para a UESB, pode ser que role mais um de redação, mas eu não sei com relação aos livros. Eu tô ali com Legião Estrangeira de Clarice separadinho. Não vou garantir que eu vou fazer de todos os contos, mas os contos que eu leio eu volto para conversar com vocês sobre eles. E eu vou deixar o link aqui nos cards, ou aqui, eu não sei onde é que fica, mas nos cards aqui em cima, do canal Pastel Queimado, que tá fazendo, tipo, um resumão de todas as obras e de todos os filmes. E lá vocês vão encontrar também material, porque eu já procurei material nesse YouTube e realmente é complicado de encontrar
Mas o Pastel Queimado tá fazendo, vai lá ver, tá bom? E aí, se eu conseguir ler mais alguns contos da Legião Estrangeira, eu volto aqui pra conversar com os que eu consegui ler, claro, óbvio. E vou ver se eu assisto os filmes. Se eu assistir também, eu volto pra conversar. Não é uma promessa, é só uma... né, eu só estou me propondo a, mas eu não estou prometendo. Tomara que dê tempo, tomara que eu consiga. Beijinho, tchau.